do site www.freeboard.io. Como é que funciona isso aqui? O Freeboard, eu não sei detalhes, mas o que eu consegui fazer com ele foi importar os dados do It e fazer com que ele me mostre um dashboard totalmente customizado. Para você fazer isso, você tem que criar um login. Então eu já tenho um login pronto, né? Vou mostrar aqui o meu produto pronto. Na verdade, eu vou criar um aqui. Smart Home 2, ok? Vou aqui clicar em criar. Depois eu mostro o meu produto final aqui. Clico em criar. Create New. E ele vai me apresentar essa tela em branco. Essa tela, na verdade, em preto, né? Essa tela em preto. Aqui você vê que tem o nome daqui desse acompanhamento que eu vou fazer. E vou clicar aqui em ADD, ou seja, adicionar. Aqui eu vou escolher o tipo de informação, qual a origem dos dados, né? Que tipo de informação vai chegar. Se é de um relógio, se é do It Storage, se é do It versão 2 Storage, se é o do It.io, que é o caso que eu vou mostrar aqui, se é o JSON, se é o MQTT e tal. Eu vou mostrar aqui com o do It, que é o da nuvem que nós aprendemos. E vou escolher um nome qualquer aqui para esse acompanhamento. Então, eu vou colocar aqui Smart Home versão 2. Versão 2. E aqui eu vou colocar o nome da coisa. Qual o nome da coisa que eu coloquei no do It? Foi Fábio, underline e Nath. Então, esse aqui eu não preciso colocar nada. Vou colocar em Save, vou clicar em Save. Então, ele já vai importar todos os dados do It para aqui. Agora eu preciso adicionar os dashboards. Então, eu clico aqui em ADD Pane. Ele vai me adicionar aqui um painel. E a partir disso eu vou criar os dashboards. Então, ele me pergunta que tipo de informação, como é que você quer mostrar a sua informação. Então, esse widget que ele fala isso. Então, ele quer dizer isso. Eu vou clicar aqui na temperatura. Na temperatura, eu vou clicar nessa opção Gaud. Gaud, em português, significa medida padrão, escala. Então, ele é tipo um velocímetro, né? Ele é tipo um manômetro. Então, eu vou clicar aqui em Gaud. Ele vai me dizer assim, qual o título disso aqui? Vou botar temperatura. Temperatura, o valor. Pronto. E aqui eu tenho data source, ou seja, fonte de dados. De onde é que eu vou botar essa informação? Como eu importei os dados do It, ele já me traz todos os parâmetros que eu coloquei no momento de cadastrar meus dados na nuvem. Então, como eu quero buscar aqui temperatura, vou clicar em temperatura. As unidades aqui é um campo texto, você pode botar livre, no caso, como eu sei que é graus Celsius, eu vou botar aqui graus Celsius. O mínimo, qual o mínimo? Minha temperatura, sei lá, pode variar, sei lá, de menos 50. Vou botar aqui 150. E isso aqui, na verdade, é o que? É o mínimo e o máximo. Salvei. Automaticamente ele vai atualizar e vai me dar os dados do sensor. Muito interessante isso daqui. Agora eu vou criar outro dashboard e vou querer a informação da luminosidade. Então eu vou aqui de novo em ADD Pane. Clico aqui no mais. Vou selecionar o mesmo gráfico para acompanhar a luminosidade. O mínimo vou botar 0. O máximo vou botar 1500. Então título, luminosidade. Valor, data source. Vou escolher o parâmetro, a luminosidade, que foi a variável que eu criei para conter os dados da luminosidade. A unidade não tem e salvar. Então ele vai me dar o mesmo resultado. Por exemplo, se eu for agora aqui no sensor de luminosidade diminuir para 0, ele vai esperar um tempinho para fazer a atualização, que é de 10 em 10 segundos. E você vê que ele baixa para praticamente 0. Eu vou agora soltar. Esperar um pouquinho. Ele vai atualizar. E ele já me atualiza também esses resultados. Agora eu vou colocar aqui o histórico da luminosidade. Se eu quiser acompanhar, vou botar a temperatura. Se eu quiser acompanhar o gráfico de temperatura, eu posso tanto clicar aqui em ADD Pane ou clicar aqui. Eu vou clicar aqui para ficar tudo no mesmo dashboard. Então vou adicionar aqui a temperatura. Vou querer que ele me mostre uma linha, né? Vou botar aqui Sparkline, ou seja, uma linha luminosa. Vou botar aqui a comp
temperatura. O histórico temperatura, né? Fica melhor. O valor data source, mesmos dados, temperatura. Ele pergunta se você, ele diz aqui tem a opção de você botar uma legenda, informação no rótulo, né, na etiqueta, no letreiro e tal. Então não vou botar nada aqui, vou salvar apenas. Então ele vai me dar o resultado, um gráfico de toda a variação que a temperatura vai sofrer. Ele vai mostrar o gráfico atualizando. Então aqui já medi 2 pontos, teve o primeiro que estava 23.8, o segundo 23.3, continua como 23.3. Agora eu vou criar um gráfico para luminosidade. Então mesma coisa, Sparkline, título histórico, luminosidade, valor data source, smart que eu criei, e luminosidade, não precisa botar nada, vamos acompanhar. Esperar um pouquinho para carregar, ele está atualizando os dados. Muito bem, ele já atualizou. Então o que é que eu vou fazer agora? A luminosidade está batendo com 579. Eu vou agora escurecer aqui o local. Ele vai baixar, baixou para 3. Você vê que o gráfico acompanha junto. E vou soltar de novo, ele vai atualizar novamente. E tá aí a atualização. Assim eu posso fazer para várias outras coisas. Eu posso colocar aqui também o portão, como é que está o status do portão. Ou seja, todos os dados que eu coloquei no Duit, eu posso acompanhar. E com isso você consegue criar vários aplicativos legais, vários dashboards muito bons. Vale a pena. Eu criei aqui o meu Smart Home Fab, vou clicar aqui para vocês verem como está. Então esse aqui foi um dashboard que eu fiz de teste. Eu tenho aqui a hora local, temperatura, luminosidade, não está chovendo, temperatura aqui, o gráfico, se a janela está aberta, quantas vezes ela foi aberta, né? Status de manutenção, funcionamento do portão, quantas vezes ele foi acionado, 2 vezes. Então esse é uma aplicação que a gente pode utilizar na nuvem também para receber todos esses dados.